Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma revisão do nosso conteúdo, né? Então, agora sobre solos, sobre a classificação de solos, né? E tudo que a gente pensou. Antes de eu fazer a apresentação, eu quero aproveitar que eu estou com a tela grande aqui, ó, para mostrar para vocês que eu tenho, né, o novo, na verdade, esse aqui é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, mas esse meu aqui, se eu não me engano, é a primeira edição, deixa eu ver, onde que fala aqui, ó, é a primeira edição, primeira impressão, de 1999, ó, foi o primeiro que saiu. Depois eles fizeram várias correções, né, e até algumas nomenclaturas que tem nesse aqui já nem são mais usadas, já foi modificado, né, e daí fizeram novas adaptações ali, hoje nós estamos com a 5ª edição já, né, então eu tenho esse, e tenho aqui a 2ª edição, que também veio com alterações, ó, tá vendo? 2ª edição, já veio com alterações da primeira, mas um negócio que eu quero aproveitar e mostrar para vocês, a 2ª edição não tem, mas a primeira edição, ela vem com um apêndice aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Tem duas coisas que eu quero aproveitar e mostrar para vocês. Que é aqui, ó. Ele vem com anexo, tá dando para ver? Aqui sobre os grupos texturais, né? Então aqui vem, ó, a classificação dos tipos de solo de acordo com a textura. Textura arenosa, textura média, textura argilosa e textura siltosa. Também ele traz o triângulo da Embrapa. Lembra lá no primeiro trimestre que a gente estava vendo essa classificação? Nesse triângulo aqui, ó, aqui embaixo, textura, a porcentagem de areia. Aqui a porcentagem de silt e aqui a porcentagem de argila. Então, quando a gente faz a análise granulométrica do solo, dá para ver aqui quais que são as porcentagens de areia, silt e argila, cruzar elas vai sair numa dessas classes texturais aqui, ó. Então, por exemplo, quer ver, deixa eu pegar uma aqui, ó. Se a gente, por exemplo, tiver no solo, ó, 50% de argila, que vai estar aqui, ó, 50% de argila, vai estar nessa linha. Aí o nosso solo, vamos supor que tem 20% de silt. Então, aqui, ó, a gente vem aqui, ó, 20% de silt, cruza aqui até chegar no 50% de argila. E ele vai ter aqui, ó, 30% de areia. Estão vendo? Que dá bem certinho, ó. 30% de areia, 50% de argila e 20% de silt. Qual classe que é essa aqui do meio, ó? Essa área aqui, classe argilosa. Estão vendo? Então, a soma das 3 partículas fecha o 100% do solo, né? Porque 50% de areia, mais 20 de silt, mais 50% de argila, mais 20 de silt, mais 30 de areia, fecha 100%. Então, sempre as partículas vão somar 100%, tá? Tem outros triângulos que tem bem mais classificações texturais e tal. Esse é um bem simples, das principais só. E uma outra coisa, bom, aqui tem bastante informação, na verdade, o dia que a gente voltar na aula, eu levo para vocês darem uma olhada. Mas aqui, ó, tem os perfis principais de solo, ele vem com um encarte, né, com os perfis abertos, quais que são os horizontes que tem em cada tipo de solo, né? Então, olha, todos os perfis aqui. E aqui, claro que o sistema brasileiro, ele tem toda a especificação técnica de quais que são essas classes, né? Tá tudo descrito aqui. Hoje já tá na 5ª edição. A 5ª edição é aquela que eu vou apresentar no slide para vocês, que em vez da capa ser verde, ela é uma capa amarela, né? Então, é a edição atualizada, ela tá corrigida já foi feito modificações, ela tá certinha. Essa edição
tem online. Eu passei na apostila o link para vocês baixarem ela, então vocês conseguem baixar, ler ela online, se vocês quiserem, está disponível. Tá no site da Embrapa, tem. O link tá lá na apostila, no material depois que eu passei para vocês. Beleza? Vamos lá, vou abrir minha apresentação aqui agora. Então, vamos ver essa aqui. Estão vendo já a minha apresentação? Então, revisão de solos para a nossa avaliação. Então, aqui, ó, Sistema Brasileiro Novo. Tá vendo que essa capa laranja e amarela aqui, ó? Essa é a 5ª edição. É a que nós temos hoje. Então, desde 1997, eles estão editando esse sistema brasileiro. Quem que faz isso? A Embrapa, com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que é nosso órgão maior em ciência do solo, e claro que dentro dessa sociedade participam os principais pesquisadores, os professores das universidades, né? Então, das instituições de pesquisa, todo mundo participa disso aí. Então, esse pessoal seleto são os organizadores. É eles que vão a campo, que fazem as reuniões para discutir os perfis, que determinam quais que são as características principais que devem ser observadas em cada classe de solo. Então, desde 97 eles fazem esse estudo, e daí com isso eles vão atualizando os diferentes tipos de solo. Então, essas classes, elas são definidas por essas reuniões de classificação e correlação. Normalmente ocorrem a cada 2 anos. Então, esse grupo se reúne, define um roteiro para qual localidade eles vão e por onde que eles vão passar, e eles vão analisando esses perfis que eles vão encontrando no caminho, catalogando esses perfis, tirando foto, discutindo sobre os principais atributos e os horizontes que são os diagnósticos de cada perfil, para eles chegarem nas classes principais de solos, que é as que nós temos hoje, né? Claro que tem solos nossos que são parecidos com solos que tem em outros lugares do mundo, mas as características dos nossos solos, assim como os solos de outros lugares, é específico de cada região, por causa do clima, por causa do ambiente, da quantidade de chuva, do tipo de rocha que formou esse solo. Então, são solos específicos, né? Então, nossos solos têm que ser estudados com o olhar das nossas instituições de pesquisa aqui do Brasil, e por isso que elas definiram esse Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Beleza? Tá, então o que que eles analisam? Eles avaliam os dados do perfil, então vão lá, abrem um perfil, olham os horizontes, olham as características morfológicas de estrutura, as características físicas, cor, o formato dos horizontes, a mineralogia, o que que tem nesses minerais desse solo ali, a rocha que formou o solo, e os aspectos ambientais. Onde que o solo está, qual que é o relevo, qual que é a condição de clima, condição de umidade, de chuva, qual a vegetação nativa, quais as características ambientais daquela paisagem onde está aquele solo. E a partir disso que é definido, então, as classes, tá? A parte química também, né? Esqueci de falar, mas é feita análise química desses solos, análise mineralógica, todas as características são estudadas. Então, tanto do solo quanto do local onde o solo está, da questão ambiental ali. Beleza? Então, aqui, ó, nessa imagem, que nem, por exemplo, nós temos aqui, ó, um solo litólico. Esse termo litólico era um termo antigo, hoje a gente já chama esse tipo de solo de neossolo, né? São solos jovens, nós vamos ver mais para frente. Então, aonde? Nas partes onde o solo começa a se formar, acontece um processo erosivo ali e o solo fica raso, né? Então, são áreas, assim, de movimentação mesmo, de chuva, de vento, de erosão, áreas muito movimentadas para formar solos rasos. Eles ainda estão em formação, vão levar milhares de anos, e um dia, né, de repente, com a mudança do relevo, da paisagem, eles vão se tornando solos mais profundos. Solos, por exemplo, ó, que nem o gleissolo,
Gleissolo é aquele solo cinza. Lembra, até nas aulas eu comentava com vocês davam risada. Mas lembra quando a gente é criança e vai lá com os amigos perto do tanque lá e pega aquelas pelotinhas de argila para tacar um no outro? Normalmente é a argila desse solo cinza. É o gleissolo. Então, são solos minerais, mas eles aparecem na paisagem em locais onde ocorre acúmulo de água. Também vamos falar isso um pouco mais para frente. E depois nas áreas mais planas, as áreas mais assim melhores com relação à topografia para a agricultura, aparecem os solos aí, argissolo, latossolo, os solos que têm o horizonte, o perfil típico, vamos falar, com todos os horizontes, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha, né, como a gente já viu no primeiro trimestre. Beleza? Então, aqui, algumas das principais classes que aparecem, né, aparece, então, dentro desse sistema de classificação, o argissolo, que, claro, o próprio nome diz, arge, vem de argila, cambissolo, que vem de cambi, ou seja, um solo que está, assim, mudando, ele está se transformando na paisagem, ele era um solo muito jovem, agora ele está um pouquinho mais desenvolvido. Chernossolo, que vem do cherno, esse termo significa preto, ou seja, rico em matéria orgânica. Spodossolo, que é o solo de cinza vegetal. Gleissolo, que são os solos daquela argila cinza, acinzentada. Latossolo, que é o nosso solo comum aí da agricultura, aquele solo bem temperizado. Depois eu vou explicar melhor essas características, mas só para a gente ver aqui os nomes, ó. Luvissolo, neossolo significa novo, nitossolo vem do nito, brilhante, tem uma característica na serosidade desse solo. Organossolo, que são os solos orgânicos, planossolo, plintossolo, vertissolo. Esses nomes, assim, são bem sugestivos, né? De certo, o pessoal, na hora que eles estão fazendo essa classificação, eles ficam lá discutindo, como é que nós vamos chamar esse solo que a gente descobriu aqui? Daí aparece a criatividade dos nossos cientistas brasileiros aí com os nomes dos nossos solos, né? Mas é os nomes que estão na nossa classificação e é os que são usados. Então, aqui, argissolo. Aqui agora, ó, eu vou falar dos principais aqui da nossa região, tá? Porque tem classes de solos ali que a gente não encontra aqui. Então, vamos para os que são mais típicos da região de agricultura, onde a gente está, e depois, se alguém for para uma outra região que tem algum outro tipo de solo e quiser ver qual classe que está naquela região que ele foi, né? Daí dá uma pesquisada. Mas aqui vamos falar no geral nesses que são as classes principais, aquelas que mais aparecem, tá? Então, primeiro o argissolo. Então, o argissolo é um solo característico, ó, aqui tem um perfil dele aberto, ele é característico por essa diferenciação de cores e textura aqui, ó, entre os horizontes. Ele tem bastante argila e normalmente são solos que acumulam argila nos horizontes mais profundos. Então, significa que a argila, ela se concentra do horizonte A para o B. Isso é uma característica importante nesse solo. Se o teor da argila de um horizonte é diferente do outro, significa que a chuva vai infiltrar com uma velocidade no horizonte e não vai ser a mesma velocidade de infiltração no horizonte de baixo. Então, são solos que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a erosão, porque eles podem ser carreados, pode ser carregado pela enxurrada, porque daí se concentra dentro do perfil a quantidade de chuva e pode acontecer uma erosão subsuperficial. Tá? Então, são solos bem suscetíveis à erosão dos argissolos. E nós temos aqui na nossa região esse tipo de solo. Hein? Aí, dependendo da rocha que formou eles podem ser eutróficos ou distróficos. Passei aqui. Os eutróficos são os solos com alta fertilidade natural, ou seja, a rocha era fértil e ela formou um solo fértil naturalmente. Os distróficos são os solos mais pobres. Então, o que acontece?
são solos que a gente precisa corrigir a fertilidade, precisa corrigir a acidez, fazer calagem, tá? Então, são os principais problemas desse solo. Mas, normalmente, eles estão em relevo mais suave, não são relevos tão acidentados, tá? Mas também, não, eles aparecem em relevo suave, suave ondulado, é esse tipo de relevo aí dos argissolos. Beleza? Então, aqui um perfilzinho aqui do lado, essa imagem. Cambissolo. Cambissolo, para vocês lembrarem, é o solo que nós temos lá na casa familiar, sabe? Na nossa horta, ali perto da igreja, aquele perfil que eu abri e mostrei para vocês lá bem no comecinho, né, da aula. Ah, não sei se a gente chegou aí, né? Não teve tempo, eu acho, mas se vocês lembrarem os perfis que estão abertos ali em volta da casa familiar, ali no entorno da escola, o nosso solo lá é o cambissolo. Então, o que que acontece? Ele é um solo jovem, ele, assim, ele não é tão jovem quanto o neossolo, que nós vamos ver mais para frente, porque ele já tem os horizontes bem definidos. Ele aparece lá, horizonte O, que é aquele orgânico, daí horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha. Ele tem todos os horizontes típicos ali. Mas ele é um solo que ainda está em formação, então ele tem estruturas grandes. Então, no horizonte diagnóstico dele, que é o horizonte B, a estrutura que aparece é uma estrutura normalmente em blocos prismática. Uma característica importante desse solo é que ele não tem serosidade, que nem nós vamos ver outras classes aí para frente, mas ele tem essa estrutura grande porque ele ainda é um solo que vai continuar se intemperizando. Tá? Aqui no Paraná, na região sul, em especial, são solos que aparecem bastante. Nossas áreas agrícolas, em vários locais, várias cidades, estão sob área de cambissolo. Beleza? Outro tipo é o gleissolo. Então, o gleissolo, eu já falei para vocês, aquele que a gente pega a argila cinza, né? E é conhecido como tabatinga, né? Esse horizonte gley. É um solo mineral e ele apresenta essas cores acinzentadas. É aquela argila cinza mesmo, né? Normalmente perto de tanque, né? Nas áreas mais baixas da propriedade, onde tem acúmulo de água, pode aparecer esse tipo de solo aí. Então, é material argiloso, tá? Que passou por esse processo de oxidação e redução. São solos mal ou muito mal drenados. Na verdade, os gleissolos, por ele estar numa área assim de acúmulo de água, eles são solos protegidos por lei. Mesma coisa com os orgânicos, tá? Então, na verdade, esse negócio de drenar a área de banhado para fazer plantio, isso é proibido por lei, porque esse tipo de solo só aparece nessas áreas e ele tem uma função ambiental muito importante em relação assim, ao suprimento de água do lençol freático. Então, se a gente começa a drenar essas áreas, o nível dos lençóis dentro do relevo vai baixando, vai diminuindo. E a gente tem percebido isso nas nossas regiões, né? Você vê, quando dá um período de muita estiagem, a gente fica sem água, né? O que que acontece? Mesmo que chova, muitos dias depois de 2, 3 meses de estiagem, às vezes, uma semana de sol é suficiente para secar a água de novo. Significa que aquela chuva não foi suficiente para levantar o nível do lençol, né? E uma das questões é justamente a abertura dessas áreas onde está o gleissolo. O gleissolo é muito importante nessa qualidade ambiental do nível de água dentro dos nossos solos para manutenção das nascentes, tá? Ele tem uma importância ambiental. Então, por isso são solos mal drenados e geralmente de material sedimentar recente. Matheus, para. Beleza? Outra classe, latossolo. Então, os latossolos são solos velhos, intemperizados, está escrito errado aqui, digitei errado, ó, intemperizados. São os solos mais, desses que nós estamos estudando aqui, seriam os solos mais velhos.
né? Eles aparecem nas áreas mais suaves e planas da paisagem. Ou seja, eles estão, por eles já serem muito intemperizados, eles estão no relevo que já foi aplainado, né? Por isso que aquelas rampas compridas, assim, onde a gente tem área de agricultura, normalmente aparece o latossolo. Aí vem um problema dele, que é o seguinte: se ele está em rampas longas, em áreas que são longas, a enxurrada começa a escorrer na superfície dessas rampas e até chegar no final da rampa ela está com uma velocidade muito alta. Então a gente tem problema de erosão nesses solos, apesar deles serem solos velhos. Tá? Solos estruturados, intemperizados, eles têm muito problema de erosão. Por isso que nessas áreas mais planas, normalmente o pessoal faz assim, estruturas ali para conter a erosão, né? Os terraços, desculpa, gente, não era para falar de erosão, eu acabei esquecendo o nome, mas aqui, ó, os terraços, né? Não sei se vocês sabem que quando a gente vai viajar aqui para o sentido de Campo Mourão, ali em Maringá e tal, a gente encontra muitas áreas com terraço de base larga, áreas de latossolo, tá? Áreas planas, relevo plano, muito suave, e rampas longas e erosão vem mesmo. Se chover ali, carrega o solo inteiro, então por isso precisam ser áreas onde é feito terraço, tá? A característica importante dos latossolos é que quando você abre o perfil, é muito difícil você conseguir definir aonde que está o horizonte A e onde que está o horizonte B. A cor, assim, a textura é uniforme, ele é perfeito, sabe? A coloração é inteira, são solos muito profundos e a estrutura dele é uma estrutura bem pequena, a gente chama de estrutura granular, alguns chamam de estrutura de pó de café, de tão pequena que ela é. Significa um solo que passou já daquela estrutura em blocos, que tinha o cambissolo, o argissolo e tal, e se transformou naquela estrutura em estruturas pequenas. Por eles serem solos velhos, normalmente eles são solos lavados. A enxurrada já lavou, então são solos ácidos e pobres, são solos que precisam de correção agrícola, tá? Assim, acontece de ter latossolos eutróficos, latossolo em área que a rocha era fértil, o solo, apesar de ser um solo velho, ele continua fértil. Mas, ó, a porcentagem disso é mínima, sabe? São pouquíssimas áreas, assim, por exemplo, pensando a nível de Paraná, eu não saberia dizer para vocês a porcentagem, mas eu não sei se chega a 1%, é pouquinhas áreas, assim. A maior parte dos latossolos são solos distróficos, solos ácidos e que precisam de correção justamente por serem solos velhos, tá? E outra coisa importante deles é que é uma das classes mais representativas do Brasil. A gente tem latossolo no Brasil inteiro. A floresta amazônica está em cima de latossolo, tá? Então são solos muito, muito velhos. Então a gente tem latossolo aonde vocês pensarem, Mato Grosso, lá no norte do Brasil, que região sul, tá? Tem latossolo em todo o Brasil. É um dos principais, da principal classe, na verdade, de solos do nosso país. É esse. Os nossos solos aqui têm característica de solos velhos, tá? Próxima classe, então, neossolo. Neossolo, já comentei um pouco, mas neo significa novo. Então, de todos que nós estamos estudando aqui, é o solo mais jovem, é o solo que está nas áreas mais acidentadas, área que acontece erosão mesmo. Ou seja, a principal característica desse solo é que a rocha começou a formar um horizonte, vem algum processo erosivo de alguma coisa no solo ali, carrega essas partículas e o solo, sabe, ele não consegue formar todos os horizontes. Então, a principal característica dele é que ele não tem horizonte B, ele tem horizonte O, A, às vezes não tem nem o C, é O, A e rocha, ou O, A, C e rocha, tá? Então, ele é um solo muito jovem.
Pessoal, só um momentinho, vou encostar a porta. Gente, eu tô gravando a aula. Senão eu não consigo me concentrar aqui para explicar para vocês, e meu filho tá me incomodando aqui do lado. Mas tá, vamos se concentrar aqui na nossa revisão. Então, assim, contato lítico significa justamente isso, horizonte A sobre rocha, ou horizonte A sobre o C e a rocha. Não tem horizonte B, isso é contato lítico. Então, são solos rasos, tem neossolo, por exemplo, de 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, são solos muito rasos. E são solos que têm problema de erosão, porque eles não têm uma estrutura bem definida, eles estão começando a se formar, e eles estão normalmente nas áreas de maior erosão, né? Então, eles têm problema de erosão. A topografia mais acidentada, normalmente, são os neossolos. Onde a gente tem afloramento de rocha na propriedade, que aparecem as rochas lá, perto de morro, né? Ali é neossolo. O nitossolo. Esse solo é bem importante aqui para nós. Aqui, Santa Maria não tem muito nitossolo. Santa Maria é mais cambissolo e latossolo. Palmital tem áreas de nitossolo e tem latossolo também, mas Laranjal para lá, ó, é o nitossolo. Então, o nitossolo tem uma textura argilosa, muito argilosa, e ele tem a questão da argila ter saído do horizonte A e se concentrado no horizonte B. E isso faz com que apareça essa serosidade. Então, ele tem a estrutura parecida com a do cambisolo, a estrutura em blocos, prismática, ou em blocos, né? Mas a característica principal é que nesse horizonte B, com essa estrutura em blocos, vai aparecer serosidade. Eu coloquei aqui uma imagem, são esses brilhos aqui, ó, na superfície da estrutura, tá? Essa serosidade aqui. E são solos característicos de área de derrame basáltico. Tem muito aqui na nossa região. Por causa desse incremento de argila do horizonte A para o B, são solos que a gente tem que cuidar muito com a erosão, porque vai acontecer o mesmo processo lá do argissolo de ter erosão dentro do perfil.